50% crê, outro 50% está meio assim, mais ou menos. Mas crê nisso. Aprenda isso. Nós cultuamos a um Deus e entregamos a honra, a glória e o louvor. Como igreja, quando ela se reúne num só lugar, num só espaço, numa só voz, num só corpo. E o louvamos e adoramos. É um momento de honra, de glória, de louvor. Independentemente de como a vida nos escorre, é o maior evento do qual nós podemos participar. É o evento que você não precisa ter galardão, não precisa de ter estudo, não precisa de ser uma personalidade bastante conhecida, pode não ter nenhuma autoridade na terra, mas com toda a certeza, em meio ao culto, Ele dá-lhe reconhecimento no céu. Sabe, você pode chegar aqui rasgado, roto, mal cheiroso, feio, não creio que estejam aqui feios. Mas mesmo feio, Ele te aceita. Olha para este lado, deixa-me olhar aqui, senão Ele não fica. Entende? É um evento no qual você é sempre um convidado de honra. O Pai diz, vinde a mim. Ou estão cansados e oprimidos. Isto quer dizer o quê? Mesmo que estejam de qualquer forma, venham. Da pior forma que estejam, venham. Então vamos aproveitar este momento. Não vamos tê-lo como um evento rotineiro, usual, que já faz parte, mas que nós, igreja, o tornemos especial. Buscar-me-eis. Então compete à igreja buscar, ter iniciativa, procurar. Quer uma resposta? Faça perguntas. Quer uma ação de Deus? Tenha a iniciativa. Faça algo, seja diferenciado. Então vamos honrar o culto ao Senhor, vamos estar com atenção, vamos louvá-lo, adorá-lo. Não vamos dar espaço algum agora neste momento da nossa mente e do nosso coração às demais coisas que parecem que a traça e a ferrugem corrompem. Mas vamos dar primazia, soberania, espaço a que Deus fale nos nossos corações. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Os irmãos podem ocupar os vossos assentos em nome de Jesus. Agradeço à equipa de louvor por este tempo precioso de adoração. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Glória a Deus. Amém. Gostaria de cumprimentar os nossos irmãos que estão aqui hoje, com a paz do nosso Senhor Jesus. Todos aqueles que nos visitam pela primeira vez, que pudessem levantar o seu braço. Eu quero conhecer-te. Todos nós queremos conhecer. Levanta bem alto. A L3 vai estar lá. Não se preocupe, Deus vai curar no final. Amém? Levanta o teu braço. Existe alguém aqui, um irmão? Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Permaneça com as suas mãos levantadas enquanto a equipa de boas-vindas vem a correr e a saltar. Glória a Deus por estas varoas. Sapatinho de fogo ali na nossa ala direita. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aqui está a equipa de boas-vindas. Levanta mais uma vez o teu braço, queremos conhecer, ok? E esta é a equipa que no final do culto vai te cumprimentar ali, no lounge, e vai dar-nos a conhecer um pouco quem nós somos, como igreja, como comunidade cristã unânimes, mas também nós queremos ficar com o seu CPF, com o seu NIP, com a sua altura, com o seu peso, com a sua idade. Não, estou a brincar, não queremos, não é necessário. Dá para ver que você tem 20 e tal anos. Lá, é verdade? É? Estou a profetizar, irmão. Receba! Não. Queremos conhecer um pouco de nós, dar-nos a conhecer um pouco de nós e conhecer um pouco de vocês, amém? Eles não serão exaustivos, mas serão bastante simpáticos. O Erlander, para isto, o homem não anda, ele desfila. Olha para este camarada, a Emma, os pastores, fantástico, tudo isto preparado para vos acarinhar, tá bom? Nós não temos prata nem ouro, por enquanto, quem sabe, amém, por enquanto. Mas quem sabe um dia a gente vai ter prata, ouro, com fartura. Deus saberá. Não temos prata nem ouro, mas tudo aquilo que nós temos, queremos te dar. Amém? Então quem está atrás ou à frente, estenda as suas mãos sobre estes irmãos que nos visitam pela primeira vez. Aqui nesta aula, levanta o teu braço. Não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos. E nós vamos orar pela vossa vida e agradecer a Deus pela vossa vida, a vossa família, a vossa casa. Até mesmo pelo estado pelo qual se encontram aqui hoje nesta manhã.
Porque nós acreditamos num Deus que tem controle sobre todas as coisas e que tem autoridade sobre todas as coisas e que tem a capacidade de mudar a história, escrever um novo capítulo e entregar o melhor desta terra. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por receber estas vidas no nosso meio. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, que nós possamos fazer boa figura hoje como crentes, Jesus, e revelar acima de tudo quem Tu és em nós, sempre. Abençoa as suas vidas, as suas casas. Pai, com muito amor, Tu possas tocar, encher. Traz a Tua plenitude, Senhor, e fales conhecer o quão grande e maravilhoso é o Teu amor. Porque Ele transforma, muda, capacita, instrui em nome de Jesus. Não temos prata nem ouro, mas tudo aquilo que temos, Te damos. Receba em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, que a sua vida seja muito abençoada. Amém. E o que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? São hoje, bem-vindos. In the name of Jesus. É mais chique. Quero dar a honra também aos nossos irmãos que estão a assistir lá em França, Normandia. Não, estão aqui. A Cristina, o Anderson e a vossa filhota aqui. Amém? Fica de pé. Yasmin. Se tiver mais uma filha, vou-lhe chamar Yasmin. Como não vou ter mais nenhuma, não, pronto. Amém, os nossos irmãos lá de França, ok? Aqueles que eu costumo cumprimentar, lá em França. Tá? Parle français, je t'aime, I love you em inglês. Sejam bem-vindos novamente à vossa casa. Sintam-se em casa, a casa é vossa. O frigorífico está lá embaixo, é só abrir, comer, estejam à vontade. Amém, sintam-se muito em casa, que Deus fala a vocês. Já nem sabem o português, não é? De Portugal. Já sabem falar francês? Je vais à la plage. Sejam bem-vindos à vossa casa, tá? Deus abençoe os restantes irmãos, nosso António, Valquíria, se estiverem a assistir online, um beijo no coração. Nem sei se estou na Argentina, se estou no Brasil. Crente turista é assim, internacionais. Meu Deus do céu, Deus vos abençoe a todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Abra, sem mais delongas, abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Só de apresentações foram 11 minutos, então este tempo não conta, tá? Não levem em conta estes 11 minutos, vou ter um bocadinho mais de prolongamento. Mas como você é cheio do Pentecostes, do Xaramanaia, com toda a certeza que gosta de ficar na casa do Senhor, não se vai sentir ansioso para que a palavra termine, ok? Não vou esticar amor, fica tranquilo. Ok? Aquele olhar. Não vou esticar. Então não permita que a ansiedade dos afazeres nesta terra deturpem, confundam, roubem o discernimento daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não permita que a ansiedade pelos afazeres, o almoço, jantar, para amanhã, para depois, permita que roubem aquilo que Deus quer falar à sua vida. Todo o tempo em que nós nos reunimos para ouvir as Sagradas Escrituras do Senhor é uma oportunidade que nós temos para sermos exortados, instruídos, motivados, pastoreados. Todo domingo você é pastoreado. Todo domingo em que você se faz presente, você é pastoreado pelos seus pastores, pelos seus líderes. Você tem a possibilidade de receber de Deus e mais, palavra do Senhor. Para que você possa realmente ser capaz de permanecer nos caminhos de Deus. Eu não quero dizer para que você possa sair vitorioso nesta terra, mas com toda a certeza, escuta, você é vitorioso no céu. Muitos de nós, por vezes, procuramos na terra as vitórias da terra. Andamos ansiosos porque queremos vencer nesta terra. É verdade ou não? Eu quero ganhar nesta terra. Eu quero vencer nesta terra. Eu quero ganhar mais nesta terra. Mas muitas vezes a perspectiva de vitória do homem não tem nada a ver com a perspectiva de vitória de Deus.
Uma vitória para si é conseguir um emprego, a mulher da sua vida, o trabalho, finanças, o ministério, o posto, o galardão. Verdade ou não? Promoção. Mas na perspectiva de Deus nem sempre é assim. Na perspectiva de Deus é que você permaneça santo, puro, que ora, que não se contamine, que ame, que adora, seja fiel, obediente. Verdade ou não? E muitas vezes os métodos usados para que nós consigamos determinadas vitórias não são os métodos que Deus quer usar. Deus usa de métodos muitas vezes misteriosos, estranhos e inesperados para que a igreja permaneça firme e inabalável nesta terra. Para que numa perspectiva de Deus ela permaneça vitoriosa. E nós vemos à luz da Bíblia que em inúmeros casos Deus usa métodos misteriosos, incompreensíveis, inesperados, que confundem a mente do homem, que faz com que o homem pergunte, ou a mulher pergunte, porquê é que isto me está a acontecer? Porquê é que determinada, na minha perspectiva, é tão negativa, tão dolorosa, mas na perspectiva de Deus, filho, isto é um método que eu estou a usar para que tu permaneças firme, constante, para que tu sejas vitorioso. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre os métodos que Deus usa. Deus usa de métodos, e como no texto base, nós temos Abacuque, capítulo 1, versículo 1 a 11, onde Deus usa de métodos com um propósito. O que significa métodos? O que significa a palavra métodos? O que eu quero dizer, Deus tem métodos para trabalhar a sua igreja. Deus usa de métodos. Os métodos de Deus. O que significa a palavra métodos? Reunião de meios dos quais, através deles, é possível alcançar um objetivo. Métodos é a reunião de meios, dos meios, independentemente deles serem bons ou maus. O que é que importa no meio disto tudo? É que alcancem o objetivo. O objetivo na perspectiva de Deus, não da nossa. O objetivo da perspectiva de Deus. Por isso é que é necessário você estar com muita atenção hoje e que não haja muito movimento na sala e que você não se distraia com mais nada nem com ninguém, para que você possa aprender. Porque aquilo que tem trazido fraqueza à igreja, inoperância à igreja, é o desconhecimento dos métodos que Ele usa. A forma que Ele usa para agir na sua igreja, para exortá-la, para capacitá-la, para levá-la mais além. E para que você possa ser realmente um vitorioso, para que você possa ser bem-sucedido na perspectiva de Deus, você tem que entender os métodos. Porque se não entender, você vai fracassar, não vai saber como orar. Não vai perceber nada, o ambiente que está a viver. Vai sentir perdido. Na ausência de bens materiais. Na ausência de soluções naturais. Na ausência das pessoas. Porquê? Porque não está a perceber os métodos. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. E agora nós vamos ver a resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que suscito os caldeus
nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Volta um pouco atrás, ao versículo 6, e sublinha: eis que suscito, eis que faço, eis que estou no comando do quê? Daquilo que acabámos de ler. Os caldeus, um povo pavoroso e terrível. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante, tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Tornam-se culpados estes cujo Deus, letra pequena, é a própria força. Amém. Coloca a mão no teu peito, no teu coração, curva a tua cabeça e vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós damos-te graças, Deus, pela tua palavra, por este tempo que estamos aqui hoje reunidos para escutá-la, para entendê-la, percebê-la e sim também mais tarde para colocá-la em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, torna o nosso coração terra fértil, que nós possamos, Deus, receber esta palavra, Pai, de uma forma maravilhosa, que haja fome e sede da tua palavra. Tira toda a distração, toda a dificuldade de concentração, retira, Jesus, agora. Pai, todas aquelas mentes que têm dificuldade em concentrar-se, Pai, em nome de Jesus, dá-lhes a capacidade, Deus, em nome do Senhor Jesus, através do poder do Teu Espírito Santo, que haja uma concentração sobrenatural nesta hora, em nome de Jesus. Sejam alimentados agora, em nome de Jesus, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, que ela dê bom fruto. Em nome de Jesus, quebra todas as muralhas que estão ao redor dos nossos corações. Em nome de Jesus, que impeçam o fluir do Espírito Santo, Deus. Que haja uma espada de dois gumes hoje levantada neste lugar, possa penetrar os nossos corações, Pai, penetrar a nossa alma, para que a possamos entender, que possamos sair daqui com o discernimento dos Teus métodos, da forma como Tu ages, daquilo que queres falar ao Teu povo. Instrui-nos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, torna-nos melhores cristãos, ajuda-nos a ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, através da Tua palavra. Pai, que possamos ser, Deus, edificados, instruídos, fortalecidos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. 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 Como eu acabei há pouco de dizer, é necessário que nós possamos entender que muitas vezes, ou grande parte do tempo em que nós vamos viver nesta terra, como cristãos, nós vamos passar por sofrimentos. Nós vamos passar, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Então a forma como você carrega o nome de Jesus causa tanto impacto nesta terra, que a consequência e a bem-aventurança é a perseguição. Nós, enquanto vivemos nesta terra, e é de suma importância, vou ter fome por estes temas, porque eu vou estar a dar brilho, blush, vou escovar o seu cabelo, pôr maquilhagem na sua cara, enquanto cristão, quando aquilo que você precisa de ter é aquela que os soldados usam, aquela tinta que eles metem na cara. Você precisa de ter, não é uma maquilhagem,
não é um vestido, espiritualmente falando. A Bíblia fala, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Então isto dá a identidade à igreja. Tem que ser soldados. E quem é soldado, soldado de Cristo, não está na reserva, está no ativo. E está em constante ação, está em guerra. Então se estamos em guerra, os mares de rosas, os oásis não irão existir. Deus poderá nos dar, mas o nosso papel, a nossa identidade é sermos soldados. Então poderá existir sofrimento, feridos, baixas, mortes, poderá acontecer, o mal poderá surgir e as coisas acontecem, mas em determinado momento, independentemente de você saber que é um soldado, você se pergunta, mas porquê é que isto está a acontecer na minha vida? Porquê é que este mal vem à minha vida? Eu tenho orado, tenho jejuado, mas porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que estas tribulações acontecem? Porquê é que vem da forma que vem? Porquê é que aquela pessoa trouxe-me esta tribulação? Porquê é que aquele ministério causou-me tanta ferida? Porquê é que aquele trabalho, aquela empresa que eu me dediquei tanto? Porquê é que os meus filhos? Porquê é que esta doença aconteceu logo a mim? Porquê é que esta morte inesperada surgiu? Vai acontecer. Vai acontecer, meus irmãos. Você não vem à igreja, escute, você não vem à igreja para que tenha uma vida plena de paz. Você vem à igreja para que seja preparado, capacitado para que em meio à guerra tenha paz. Está a entender o que eu estou a dizer? No mundo 3 aflições, ponto. Agora, em meio ao mundo de aflições, você pode viver em paz. Você vem à igreja para ser... Não. Entenda. Deus concede-nos oásis, férias maravilhosas, mas você vai de férias, mas leva a sua armadura. Você vai de um oásis, mas continua a ser soldado. Você está no sol, Brasil, 30 dias, lá, curtir a família, mas está como soldado. E eles vêm e nós temos que entender isso. E muitas vezes é difícil, mas temos que entender. Problemas que são difíceis de entender, de perceber, de ultrapassar, demoram anos e anos e anos. E com toda a certeza não está aqui gente alguma que gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer. Todo mundo pede para não sofrer. Ninguém quer passar por uma doença. Ninguém. Mas elas vêm. Elas acontecem. E nós nos questionamos porquê. Porquê é que acontece? Porquê é que eu tenho que passar por isto? E nós hoje vamos perceber isso. A razão pelos quais Deus usa estes métodos em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia, em meio à doença, em meio à falência, em meio ao nada, em meio ao deserto. Nós vamos entender que são métodos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Todas. Ele é um rei soberano. Soberano, soberano, soberano. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Ele sabe quantos caem por dia. Ele sabe todas as coisas. Tem tudo contado. Você pergunta: por que é que as coisas más acontecem comigo? Como entender ou perceber a razão para tantos imprevistos, tantos aguilhões, tantos espinhos na carne? O apóstolo Paulo clamava pelo espinho que ele tinha na carne, e você diz: que apóstolo Paulo, eu tenho uns 10 espinhos na carne dos quais não consigo livrar deles. É propósito de Deus. Por que é que estas coisas acontecem? Por que é que as dificuldades que nós tanto desprezamos e não queremos acontecem, cercam a nossa vida? Eu tenho a certeza que uma grande percentagem que está aqui reunida neste lugar, tanto na minha ala direita ou na minha ala esquerda, de alguma forma tem um problema, tem uma questão que incomoda, tem uma pedra no sapato, tem um anseio na sua mente, não deixa dormir durante a noite. No mínimo tem uma dor de dentes, uma unha encravada.
Muitos estão preocupados financeiramente com o que hão de comprar amanhã, ou com determinada doença diagnosticada. E nós temos essa experiência, eu e a minha esposa. Sabemos o que é o inesperado acontecer. O turbilhão virá à nossa vida e de repente um mar de rosas nos quais os soldados estavam. Acontece algo inesperado. Um diagnóstico de morte, em que o homem não vê mais solução, mas Deus está no controle. E nós passamos por essas coisas. Com toda a certeza vives um dilema, vives uma questão emocional da qual não consegues, porque as questões emocionais não é como você pegar nesta caneca e tirar fora. Você quer se livrar dessa questão emocional, mas não consegue. Vive, está agarrado dentro de si. Aliás, as questões emocionais roubam a tua capacidade de agir contra essas questões. Quando estão a entender o que eu disse? E nós vamos ver, estudar, perceber um pouco sobre essas coisas. A forma que Deus usa, os métodos que Deus usa. E como é mau nós vivermos assim, verdade ou não? É meio uma luta, uma guerra, uma doença, um estado de falência total, um vício, uma questão familiar com os filhos nas drogas, viciados, pornografia em casa, o homem que não honra a sua esposa, a esposa que não honra o seu esposo. Como é difícil isso. Nós queremos planear coisas, sonhar com coisas, projetar coisas. Queremos que a vida corra, ande sobre carris. E que andar sobre carris sempre numa direção projetada, direitinha, sem desníveis, sem altos, nem baixos. Mas queremos que tudo corra ok, verdade ou não? Mas as coisas más acontecem. Entenda que elas acontecem. Num belo dia você está bem, hoje aqui a cultuar a Deus, e esta palavra, não, está tudo bem, está tudo ok, mas sai naquela porta. E acontece algo inesperado. Um atropelamento. Não estou a profetizar, estou a constatar um facto que só Deus sabe. Pode acontecer ou não. Segunda, você vai ao médico, vai fazer um exame, andou com receio, é detectado que realmente tem algo muito mau. Não estava à espera, porque às vezes nem sintomas você tem. Mas de repente algo acontece e desvia a tua rota. Algo inesperado, inusitado, incomum, simplesmente coloca-se à tua frente e tu não consegues fazer nada. Nada. Não conseguimos fazer nada diante daquilo que está diante de nós. Simplesmente muda o rumo, o curso da vida. A direção pelo qual nós tanto gostaríamos que caminhasse, de repente muda. Cai como uma bomba, uma explosão. Talvez esse dia já tenha passado muito tempo desde esse dia que a bomba explodiu. E você ainda se encontra nesse temporal. Talvez a bomba ainda não tenha arrebentado, não tenha acontecido. Talvez tenha acontecido mesmo antes de ter vindo para cá. Tenha acontecido ontem. Existem coisas assim. Existem coisas que são previsíveis, que nós lutamos, labutamos para que elas aconteçam. Mas existem coisas imprevisíveis que nós não conseguimos calcular, estimar e nem sonhamos que irá acontecer. Por isso é que a palavra nos ensina: estejam atentos, vigiem, orem sem cessar, estejam em permanência na presença de Deus, para que quando vier o dia mau, estejam preparados. E é isso que eu quero fazer convosco hoje, preparar-vos para este tipo de situação, trazendo à vossa consciência o quê? Os métodos que Deus usa para trabalhar a sua igreja. Amém? E nesse sentido, a mensagem do profeta Abacuque irá ajudar-nos a entender um pouco sobre esses problemas, sobre essas situações que ocorrem. Irá nos ajudar a entender, a interpretar o mal que nos acontece,
dar-nos uma ótica, uma perspectiva divina do mal que nos está a acontecer. Muitas vezes o bem nós aceitamos de onde quer que ele venha. Verdade ou não? Tudo aquilo que nos satisfaz, muitas vezes o corpo é logo o primeiro a ceder. A alma e o espírito, se é bom, se convence. E muitas vezes interpreta como sendo algo de Deus. E nós nos esquecemos muito que o mal também pode ser providência. Ou um método de Deus estar a agir. E muitas vezes o que é que nós fazemos? O que é que fazemos? Se for bom, a carne, a alma e o espírito abraça. Muitas vezes não temos a capacidade de filtrar se é de Deus ou não, porque é bom. A carne é fraca. E abraçamos. E muitas vezes nós recusamos a entender que o mal também pode ser um método que Deus usa para trabalhar o nosso ser. E à luz desta palavra, nós iremos conseguir interpretar, entender o problema do mal, dos problemas, dos sofrimentos, os problemas da adversidade, o problema da perseguição. Esta mensagem é atual, é pertinente, é necessária. Você coma, devora, aponte no seu caderno, na sua alma, no seu espírito, releia, veja, reveja novamente, para quando vier o dia mau você possa entender. Então não te disperses. Vamos começar pelo versículo número 1 a 2. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 a 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Um método misterioso de Deus agir. Deus age neste texto de uma forma misteriosa, porque aqui nós vimos o profeta a clamar a Deus, e a Bíblia diz que Deus não ouve, não age, não responde. Neste texto o que extraímos do mesmo? Extraímos a ausência do agir de Deus. Extraímos o método que Deus está a usar, é o silêncio. Até quando eu clamarei? Até quando eu chorarei? Até quando eu gritarei? Até quando eu orei? Aqui fala de tempo. Houve um tempo indeterminado que o profeta clamou. E clamar é mais que uma oração de 5 minutos. É um grito, é um desespero para que aconteça algo urgente. Porque existe uma razão. Tem que haver algo rapidamente. Deus tem que fazer algo. Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? É misteriosa a forma que Deus está a agir aqui. Você está a orar para que a violência acabe no seu país e ela não cessa. Você está a orar para a violência doméstica termine e ela não cessa. Você está a orar para que a pornografia acabe na vida do seu filho, do seu esposo, e ela não cessa. Até quando clamarei? É uma forma misteriosa, é o silêncio de Deus. Deus neste texto, e possivelmente na sua vida, está a agir com um método misterioso. Está estático. Está parado. Está sem fazer nada. Mas Ele não deixa de ser Deus todo-poderoso, maravilhoso, grandioso, majestoso, soberano. Mesmo que não faça nada. Mesmo que Deus não faça nada. Mesmo que Deus esteja calado. Ele é Deus, Ele é poderoso. O contexto deste texto é: Rei Josias havia feito algumas reformas no seu império. E o seu sucessor, o rei Joaquim, desfaz tudo isso. E neste texto, o contexto deste texto, nós vemos que a nação cai em profundo pecado. Se de alguma forma a nação estava a cair, estava a andar bem, no tocante à sua religiosidade, à sua
a adoração a Deus, com a ascensão do Império Babilônico, ela tropeça, cai novamente e entra em pecado, em transgressões, em idolatria, em paganismo. E o profeta Abacuque, perante esse cenário, clama a Deus por uma intervenção, porque havia muito pecado, havia muito paganismo, havia muita idolatria, havia muita violência, havia muita injustiça, havia gozo. Até quando clamarei? E o profeta está a reivindicar isso. Quer que Deus haja naquele povo, que Deus exorte aquele povo e que não esteja de uma forma estática, parada, silenciosa, mas Deus estava a agir. E porquê é que o Senhor permitiu Israel chegar naquele estado? Porquê é que o Senhor permitiu que tantos males acontecessem? Porquê é que não parou logo? Porquê é que permitiu que eles se desviassem em tanto pecado, em tanta idolatria? Porquê é que Deus não pôs fim a tudo aquilo logo no início, no primeiro dia? Porquê é que o Senhor manteve-se estático? As perguntas do profeta são as mesmas perguntas que surgem na sua mente ou no seu coração em meio às suas orações. Porquê, Senhor? Porquê é que tu não ouves a minha oração? Porquê é que tu não ages? Porquê é que tu estás a agir de uma forma estática? E nós, no nosso mundo natural, precisamos de dar um passo para andar alguns metros, verdade? Mas para Deus não é bem assim. Mesmo parado, mesmo ser só a presença, verdade ou não? Nós clamamos muito porquê? Pela presença de Deus. Porque só a sua presença já causa um impacto sobrenatural. Porque Ele é Deus. Tu clamas perante esse problema. Deus, eu não te vejo agir, não te vejo mover, não vejo as coisas a acontecer. Porquê é que não evitaste a morte do meu parente, a doença, o diagnóstico? Porquê Deus está a agir dessa forma? Porque é um método de Deus agir, um método misterioso de Deus agir. Esse problema pelo qual você está a passar, permaneça firme e inabalável. Deus está no controle de todas as coisas. Não questione, não murmure. Se você não conseguir entender, você vai murmurar, você vai falar mal. E corre o risco de blasfemar, entrar em blasfémia. Dizer que é o diabo que faz quando é Deus. Blasfémia é dar autoria a Satanás aquilo que Deus está a fazer. Isso é blasfémia. É quando você dá a autoria de algo que Deus está a realizar na sua vida ao diabo. Deus age de formas misteriosas. Até quando clamarei e o Senhor não ouvirá? Já havia tempo que o profeta Abacuque estava a reivindicar, a clamar, a pedir que o Senhor respondesse ao seu clamor e simplesmente Deus não fazia nada. Deus estava estático, silencioso, nada. Não havia uma manifestação de Deus. Nada. Mas era um método. Era uma forma que Deus estava a agir. Outro método que Deus usa são as suas respostas. Você já ouviu alguma resposta que não lhe agradou de alguém? Já ouviu muitas respostas. Quantos aqui já ouviram uma resposta que não agradou? Ai, foi tão antipático. Às vezes você até julga pela forma, pelo tom, verdade ou não? Às vezes o tom confunde o sentimento. Você julga o sentimento pelo tom, verdade ou não? Você julga o sentimento e a intenção pela expressão, verdade ou não? Só isso. Somos tão falhos, tão pequenos. Somos tão perecíveis que muitas vezes julgamos. E os mais introvertidos, principalmente, são os mais julgados. Porque são as pessoas mais fechadas. E aí existe uma tendência natural de dizermos que a pessoa é tudo menos introvertida. Mal criada, mal disposta.
Às vezes julgamos pelo momento que as pessoas estão a passar. Verdade ou não? Sem dar atenção realmente à sua necessidade. E fazemos isso também com Deus. Porquê? Porque o método dele agir confunde as nossas mentes. Ele dá-nos respostas inesperadas. A Bíblia diz que a resposta para o clamor do profeta Abacuque foram os caldeus. Foram os seus inimigos. A resposta para o tratamento deste povo foram os caldeus. Ok? Queres tratamento? Então eu vou usar. Pois eis que trago, suscito os caldeus, nação cruel. É a resposta à oração. Até quando clamarei, Senhor? Tragédia, violência, roubo, injustiça, e tu não fazes nada. Até quando eu choro, oro, jejuo, intercedo? Até quando? Ok, vou responder. Versículo 6. Pois eis que trago, suscito os caldeus, nação cruel e impetuosa. Não é um povo qualquer. Eu respondo com uma nação cruel, destrutiva. Caracteriza inclusive os seus cavalos, o seu exército. Mas eu preferia que viesse um anjo do céu, com harpas, barquinhos e balões. Verdade ou não? Às vezes queremos ou não? Arquinhos e balões. Aleluia. Verdade ou não? Queremos isso. Mas quem sabe a resposta que nós precisamos é o Senhor. Estes homens aqui precisavam que Deus suscitasse, trouxesse. Isso demonstra controle de Deus. Deus usa. E poderíamos trocar caldeus por doença, uma falência, uma contenda, uma dor dos pés, nos rins, na cabeça. Algo negativo. Caldeus, algo negativo para nós. Mas era um método de Deus usar para a exortação, capacitação. Colocá-los novamente no caminho era necessário que fosse usado. Aliás, o cenário era tão grave, tão mau, o coração deste povo estava tão mau, que só poderia ser usada uma pessoa assim. Um método destes. Pois eis que trago, suscito os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se daquilo que é vosso, das vossas moradas. Eles passarão e destruirão todas as coisas. Deus usar um método destes, como? Mas Ele é Deus de amor. Como é que Deus vai usar os nossos piores inimigos? Como é que Deus vai usar uma doença? Como é que Deus vai usar a pobreza? Como é que Deus vai usar uma contenda? É Deus. É soberano. É poderoso. É o Criador de todas as coisas. Ele usa o que quer, quem quer, quando quer. Ele é Deus, meu irmão. Ele não é um Deus limitado. Ele usa quem quer, quando quer, como quer. Como é que Deus vai usar os caldeus? Perguntava este povo. Como é que Deus vai usar os nossos inimigos? Como é que Deus vai usar o mal? Pense no mal pelo qual está a passar. E pense, como é que Deus pode estar a usar o cenário no qual o meu sogro se encontra? Pode usar. Ele tem poder sobre tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Se é tudo, é tudo. Deus vai responder à minha oração com o mal. Deus vai responder à minha oração com a invasão dos meus inimigos. Deus vai usar a destruição da minha cidade, da minha casa. Deus vai colocar-me num cativeiro. Vai. Pode usar, pode ser um método de Deus usar na sua vida. Pode. E se você não entender isso, você vai murmurar. Mas como é que é possível Deus fazer uma coisa destas? Não era mais fácil? Não havia menos mortes, menos choro, menos lágrimas? Se Deus antecedesse todas estas coisas? Não. Porque o coração do homem é dividido, é amargurado, é duro muitas vezes, é enganoso. Nós com cara de pau, expressão brasileira,
com uma cara de pau. Depois de milagres, prodígios e maravilhas, nos negamos a Deus. Abandonamos os princípios de Deus, as doutrinas de Deus. Então Deus quer usar tudo em prol da tua vida. Tudo, Ele faz de tudo para salvar a sua igreja, para instruir a sua igreja. Sabem, muitas vezes nós oramos. Verdade ou não? Muitos oram. Amém. Oramos. Gratidão, ações de graça, petição, intercessão. Mas para além disso, nós queremos ditar a forma como Deus vai agir. Deus, amanhã, Senhor, Tu vais fazer. Amanhã vais abrir a porta. Amanhã? Tem que ser amanhã, não pode ser no outro dia. Verdade? Em nome de Jesus, agora, sai agora esta doença. Verdade ou não? Quem disse que o propósito é sair agora? Um caso. Se o propósito da doença for a salvação de 3 ou 4 vidas num hospital, ninguém quer é passar pela doença, porque ninguém é Deus para saber aquilo, o amor e a paixão que Ele tem pelas vidas. Entendem? Se perguntassem a Lázaro, Lázaro, queres morrer para depois eu manifestar a minha glória através da tua vida? Morrer, arranja outro. Eu preciso contemplar a glória. Prefiro contemplar a glória. Ninguém quer passar por um cancro. Ninguém quer, pois não. Ninguém quer. É lícito. Ninguém quer nenhuma doença. Mas se calhar se passares a entenderes os métodos, que é um propósito, um fim, que Deus está no controle, independentemente do fim. Independentemente de como tudo termina, Deus está no controle. E a nossa maior dificuldade é entender que depois de aqui existe uma eternidade fantástica. E isso ofusca um pouco a nossa maneira de ver as coisas e os métodos de Deus agir. Outro método que Deus usa, os instrumentos, as ferramentas de Deus são incomuns. E esta é a terceira característica surpreendente de Deus. Ele usa muitas vezes estes métodos para quê? Corrigir a igreja. Fazer um recalculando, direcionando. Não é? Ele quer corrigir, voltar a colocar no sítio certo, na rota certa. E muitas vezes ele usa métodos misteriosos, dá-nos respostas meio estranhas, confusas, e usa instrumentos incomuns. E eles são difíceis de entender, difíceis de perceber. Ele usa um povo inimigo, ele age de forma estática, ele usa de uma forma misteriosa de agir, e nós humanos queremos ver tudo às claras. E já começou lá no deserto, precisamos de estátua. Aliás, a igreja muitas vezes entra num caminho do misticismo. O perigo para a igreja nos dias de hoje é não entender, como não entende as formas, os métodos misteriosos de Deus, as respostas estranhas, não é? E as ferramentas utilizadas pelo mesmo, quer usar misticismo, objetos, formas de agir. Entendem? Como se ora, como se começa um culto, como... Eu podia citar alguns exemplos, você conhece, mas iria associar, e não queremos isso. Entende? Deus não precisa de misticismo. Ele precisa que nós entendamos aquilo que Ele quer falar connosco e com a sua igreja. Conosco no singular, com a igreja no plural. Ele faz de tudo para a igreja seja que haja um recálculo nos nossos caminhos e possamos estar novamente diante da sua presença. Quantos estão a entender? Muitas vezes, para terminar, 10 minutos. Como eu já citei inúmeras vezes hoje, nós não entendemos os métodos de Deus, verdade ou não? Mas não somos só nós. Não somos só nós.
somos nós cristãos, é o mundo e são as pessoas mais caridosas existentes nesta terra. São os profetas também muitas vezes não entendem. Os homens, os pastores muitas vezes não entendem. Os obreiros muitas vezes não conseguem entender. Porque a situação é tão inesperada. Arrombou a porta, aquele problema entrou sem avisar, Então muitas vezes vem confusão aos cristãos. Aqueles que creem, a palavra do Senhor, Abacuque capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra. E o que é que irá acontecer com os cristãos? Neste caso, o povo de Deus, vocês não acreditarão. O profeta diz que Deus vai agir da forma como agiu, mas aquilo que está a acontecer, vocês não vão dar autoria a Deus. Então isso acontece connosco muitas vezes. Nós cristãos não conseguimos entender. Vocês não acreditarão se alguém vos contar. E sabem, isso acontecia muitas vezes porque os profetas eram mal recebidos. Não recebiam aquilo que Deus tinha a falar através da boca do profeta. E era necessário que os caldeus tomassem posse das suas terras, porque se não ouvem bem, então ouvem a mal. E a mal, sim, calma, mas é por um bem maior. É uma palmadinha no rabo do bebê quando ele precisa de chorar. Para saber que está vivo. Pum, pum, bate no rabo. Tá. Então nós, povo de Deus, temos dificuldade em entender isso. O mundo tem dificuldade em entender isso. Abacuque 11, então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. O que é que o mundo diz? O mundo diz que é o acaso, aquilo que está a acontecer, a tudo aquilo. Eles dão autoria a todas as coisas, menos a um Deus soberano. Os métodos que Deus usa nesta terra, aos olhos do mundo, é loucura. Mas aos olhos de todos aqueles que creem, é poder de Deus. A forma como Ele usa é poderosa, é maravilhosa, mas o mundo não entende. E os caldeus davam autoria a tudo aquilo que estava a acontecer aos seus deuses. Fazendo a aplicação da mensagem, as pessoas deste mundo não irão entender os métodos divinos de Deus. Mas também as pessoas caridosas, os profetas. O próprio profeta Abacuque estava a clamar e dizia: até quando eu clamarei? E Deus lá em cima: não precisas clamar mais, eu já estou a agir. Tu é que não estás a entender o que eu estou a fazer. A quando, um exemplo, a quando a vinda do Senhor Jesus. Jesus caminhava em direção de João Batista. E João Batista, ao ver Jesus, disse: eis que é chegado o Filho de Deus. Não sou digno de atar as suas sandálias. Houve um reconhecimento. Entendeu quem era Jesus. João Batista é preso. Está à beira da morte. Pede aos seus discípulos perguntar se ele era mesmo o Filho de Deus. Em meio àquela circunstância, em meio àquele sofrimento, o entendimento e o discernimento da pessoa de Jesus desapareceu por João Batista. Até mesmo as pessoas mais chegadas a Deus passam por isso. É normal, acontece. Mas Deus está no controle, meus irmãos. Não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança e a sua fé em meio às tribulações pelas quais você está a passar. Deus está no controle. E o salmista diz o seguinte, Salmo 103, 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como Rei domina sobre tudo o que existe. Ele domina sobre tudo o que existe. É tudo o que existe, Ele está sobre o domínio. Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem? O Senhor. Planos de quê? De fazê-los prosperar. Você está na falência, está na miséria, como o pão retrasado, super, mega, hiper retrasado. Mas os meus planos são para fazê-los prosperar. Respeito os meus métodos e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Um futuro, meus irmãos. Respeito os métodos, o tempo de Deus.
Não vá para casa murmurar, mas porquê? Porque eu não respeite. Diz, para quê, Deus? Isaías capítulo 26, versículo 4, a equipa de louvor pode subir. Diz o seguinte: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente, o Senhor é a rocha eterna. Confiem sempre, para sempre no Senhor, porque somente o Senhor é a rocha eterna. É neste Senhor que você tem que confiar, em meio a essa tribulação, em meio a essa perseguição, em meio a esse flagelo, em meio a essa necessidade, em meio a essa tribulação na sua vida. É no Senhor que você tem que confiar. Está doente, confie no Senhor. Está falido, confie no Senhor. É desprezado, confie no Senhor. Está só, confie no Senhor. Está preso, confie no Senhor. É perseguido, confie no Senhor. Fortes, inabaláveis. Assim quer o Senhor. Amém?